Gratidão. E aqui a gente vai falar um pouco mais sobre as leis superiores, né? As leis espirituais. Então, na verdade, as leis superiores, elas sempre existiram, né? Sempre existiram, sempre estiveram em operação. Só que nós não percebíamos, por quê? Porque estávamos imersos num mundo de terceira dimensão, com leis materiais, leis de consumo, como lei da oferta e da procura, leis materiais o tempo todo rodando, né? Então, como a gente tinha uma camada densa de leis físicas, materiais, fazendo com que essa realidade se tornasse cada vez mais visível. Então, a gente começou a trabalhar como se a gente fosse um ser meramente físico, comprando, vendendo, trabalhando, consumindo, o tempo todo fazendo atividades na fisicalidade, usando o nosso corpo, veículo físico, como se fosse uma vida meramente física. Então, nós fomos percebendo e reforçando as leis físicas materiais. Né? Então, a gente começou a viver as leis físicas materiais. Só que as leis físicas materiais, elas não são, na verdade, 100% como estavam sendo praticadas nessa terceira dimensão. Né? Ou seja, a lei física material, nós temos direito à vida, direito a consumir, direito a comer, direito a vestir, direito a morar, direito a trabalhar. Enfim, todo esse mecanismo assegurado, deveria estar assegurado pelas leis materiais, físicas, porém ancoradas na lei superior. Então, a lei superior tinha que ancorar a lei física, permitindo que o ser receba o alimento necessário, receba a roupa necessária, receba o trabalho necessário, para que ele possa fazer a sua experiência no mundo físico. Então, o que aconteceu na fisicalidade foi a manipulação da lei física. Então, a terceira dimensão, os seres de terceira dimensão começaram a manipular a lei física, por exemplo, a lei da oferta, da procura, a lei de manifestar as coisas materiais, começaram a ser manipuladas para que os seres ficassem dependentes dessas coisas. Então, a gente passou a viver num mundo onde, se a gente não tiver um salário X, a gente não pode viver. Se a gente não tiver tal coisa, a gente não consegue acessar, consumir, viajar, comprar. Então, tudo começou a virar uma coisa totalmente desregulada, desfuncional, desalinhada à lei superior. Então, a lei superior, ela continuou existindo, sempre existiu, mas não podíamos perceber, porque devido à frequência densa de um planeta, onde você vê tudo material, você vê as coisas, né? Na verdade, não são matéria, né? São uma energia condensada, uma energia mais densa, por isso que a gente vê, a gente começou a ficar acreditando, através dos nossos olhos físicos, da nossa vida física, que aquela realidade não podia ser mudada e que só podia se viver daquela forma. Então as pessoas começaram a correr atrás de trabalho, de mais emprego, trabalhar mais horas, né? Então, gente trabalhando 2, 3 empregos para poder sobreviver. Então isso está totalmente desalinhado a uma lei superior. Por quê? Porque quanto mais a gente buscar lá fora, menos a gente vai encontrar aqui dentro. Porque nós estamos colocando toda a energia para o lado de fora, toda a nossa vida nas coisas e aonde está o ser. Então, essa inversão de valores, ela aconteceu por conta da fisicalidade mesmo, da densidade, da materialização excessiva de coisas, tornando o mundo tão visível para os nossos olhos que a gente se perdeu de nós mesmos. Então, a gente começou a se deslocar da nossa essência para correr procurando, meu Deus, o que mais eu preciso fazer. Então, as leis, elas não conseguem, a gente não consegue perceber se não estivermos num nível de frequência mais alto. Não é perceptível. Então, uma lei superior não pode ser acessada pelo nosso nível intelectual. Né? Uma lei superior está num nível de consciência que está além da fisicalidade, que só pode ser percebida a partir do momento que nós estamos em contato com nós mesmos, com o nosso centro, com o nosso coração, com a nossa vida. Porque a lei superior, ela ampara a vida. Ela não vai amparar as coisas, ela ampara a vida. Então, a partir da vida, ela vai fornecer ao ser as coisas. Né? Por isso que Jesus disse,
buscai antes o reino de Deus e tudo mais lhe será acrescentado. Por quê? Porque o acréscimo é justamente a matéria que vem como consequência de você reconhecer a sua vida. De que adiantaria a gente estar, né, num palácio se nós perdêssemos a nossa alma? Então a gente estaria completamente vazio, completamente imbuído de um vazio de vida, né? Não do vazio do reconhecimento da vida para ser preenchido, né? Mas o vazio de nada, do nada, de a gente não se sentir vivo. Então todas as coisas externas não seriam suficientes e uma pessoa, normalmente ela quer doar tudo aquilo em troca de amor, porque a única coisa que ela precisa é amor, só que ela só vai reconhecer isso quando o processo já estiver muito distante, ou seja, quanto mais ela se distancia dela mesma, mais corre atrás das coisas, mais as coisas correm dela e mais ela se afasta de si mesma. Então a lei superior desaparece, né? E aí o ser começa a desacreditar em Deus, né? Começa a desacreditar na fonte, porque ele se distanciou. Então as leis superiores estão agora visíveis, as pessoas estão sentindo, estão percebendo a partir do amor. Então o amor é a manifestação da lei superior em operação no ser, né? Então quanto mais a gente está imbuído desse amor, mais percebemos que as leis estão operando através de nós. Então as coisas, elas têm que ser acrescentadas, né? Então a gente não tem que ficar o tempo todo como na terceira dimensão, preocupados, ansiosos, freneticamente esgotados, né? Por quê? Porque isso vai contra uma lei superior. Então é como se você dissesse, eu não acredito no meu eu superior, eu não acredito em Deus, porque se acreditasse, eu não faria uma coisa dessa com o meu ser, né? Eu não estaria anulando o meu ser interno em função de tudo que está sendo do mundo das formas, da ilusão, que vai sendo criado, inventado mais e mais necessidades que não são reais e vão transformando o ser em cada vez uma ilusão maior na sua mente. Então, lei superior, ela é acessada quando a gente se acalma. Então, o primeiro passo é a gente relaxar, se acalmar, se voltar para dentro, se entregar. Eu me entrego, não sei como resolver, me entrego, permito, abro espaço, abro caminhos que não são perceptíveis pela mente lógica, porque a mente lógica vai sempre conhecer a mesma coisa. A mente lógica só conhece aquilo que ela já trilhou, ela não conhece nada diferente. Então, no momento que a gente quer entender, participar das leis superiores, permitir, a gente tem que se render. A gente não tem outra alternativa senão se entregar a essas leis e permitir que a gente perceba a operação delas, comece a entender e aí a gente vai entrar na frequência da lei superior. Aí sim, a gente entra na frequência da lei superior e não vai sair de lá. A gente vai permanecer, vai começar a entender, vai fazer, então a gente vai mudando todo o ritmo interno para ancorar, para permitir que a lei superior se faça através de nós. Então, quando isso acontece, aí o ser começa a entender, que a gente começa a entender a vida. Porque a vida foi criada a partir das leis superiores, e não das leis materiais. Então, antes de nós estarmos nesse corpo, nós somos uma consciência, essa consciência já percorreu um monte de coisa, fez uma trajetória gigantesca, já esteve em um monte de lugares, e aí ela está passando pela Terra, fazendo essa trajetória aqui, entendendo que nós somos cósmicos, então nós estamos fazendo essa trajetória aqui, passando por uma transição e a gente vai continuar, né? Então, todo esse processo a gente precisa se alinhar às frequências para ir seguindo a trajetória. Então, a trajetória de onde a gente veio tinha uma frequência, agora nós estamos nos ajustando a essa frequência original. Então, a gente reconecta e continua o caminho, continua a caminhada da consciência, vivendo através desse corpo. E aí a gente vai fazendo outras experiências com outras leis, sim, percebendo outras leis superiores que são infinitas,
São leis que a gente nem imagina que existem e que a gente vai começando a entender e perceber. Então, a lei superior não pode ser percebida por um ser que está imbuído de ódio, porque ele está contra o todo. Então, nenhuma lei superior pode ser percebida por ele. Não quer dizer que ela não esteja operando. Ele só não consegue perceber, porque o estado em que ele está não permite que ele perceba. Mas a lei está lá. No momento em que ele mudar a vibração, resolver se aquietar, resolver se elevar, resolver se acalmar, ele pode perceber a atuação dessas leis superiores. Então, tudo é uma percepção. Se a gente não está alinhado à vibração, a frequência a gente não percebe. Então, a gente acredita que não. Que lei? Não estou vendo nenhuma, né? Cadê a lei? Não estou vendo. Meu Deus, sumiu. Por quê? Porque tudo está dentro. Então, quando é tão sutil, e a gente percebe que são tantas coisas que acontecem ao mesmo tempo, que a gente só consegue perceber quando a gente tem uma sensibilidade mais apurada para perceber essas sutilezas. Por quê? Porque o ruído do mundo foi muito grande. Então a Terra gerou um ruído gigantesco, as pessoas saem todos os dias falando, fazendo barulho. Então isso prejudica a percepção das leis superiores e da atuação delas sobre nós. Por isso que a gente sempre recebe a orientação de fazer silêncio, de se acalmar, de estar o máximo possível em estado de atenção, em estado de presença, mas quieto internamente para poder reconhecer o que está acontecendo no planeta, o que está mudando e como essas leis já estão produzindo efeitos, gente, gigantescos. Gigantescos. Então, um ser que entra num lugar, né, e que permanece, ele está no estado de presença, ele tem uma consciência muito mais ampla, uma energia muito mais elevada, ele impacta tudo aquilo. Então, ele vai, as circunstâncias já são impactadas. Então, nenhuma circunstância diante daquele ser, uma pessoa já tem uma atuação totalmente diferente. Por quê? Porque a frequência em que ele está operando uma lei superior sobre ele. Então, ele está dentro dessa lei. Ele está vivendo aquilo, ele não tem maldade, ele não está querendo ganhar alguma coisa de alguém, ele não quer competir, ele não quer... Então, aquele ser está imbuído de um amor crístico e ele está vibrando naquilo, caminhando, vivendo aquilo. Ele não está mais preocupado se essa pessoa gosta, se não gosta. Não existe mais isso no mundo desse ser. Então, as circunstâncias são impactadas diretamente por conta da vibração, da frequência. Por isso que a gente recebe essa orientação e de transmitir para as pessoas para que elas permaneçam no estado que elas alcançam de bem-estar o máximo possível, e elas vão trabalhando isso. Porque conforme elas vão mantendo e trabalhando isso, elas vão recebendo mais frequência, mais energia para se elevarem, se curarem, transmutarem. E isso vai ancorando outras frequências e outros seres que estão fazendo isso. Então é como se um ser que está fazendo isso ajudasse aquele outro que está fazendo, que está buscando, né? E assim tudo vai se modificando e essas correntes vão mexendo com as circunstâncias. Por isso que o planeta vai dissolvendo a terceira dimensão, situações densas, né, de conflitos, etc., vão sendo apaziguados, atenuados, mitigados por conta desse trabalho interno. Então, vamos manter as nossas frequências, né, o mais elevadas possível, e entendendo que quanto mais a gente se eleva, mais a gente expande, mais ajuda a gente recebe. Gratidão.